Rapaziada, o Botafogo está eliminado do Intercontinental do Mundial de Clubes de 2024. Era um jogo perigoso, todo mundo já sabia disso. Eu acho que ninguém tinha certeza que o Botafogo iria avançar nessa fase e ficou ainda mais perigoso depois da escalação que o técnico Arthur Jorge colocou em campo. E aí, obviamente, não foi culpa do Arthur Jorge. Se ele tivesse o time do Botafogo completo à disposição, bem fisicamente, com toda certeza ele colocaria o time titular. Não teria o porquê ele brincar no Mundial de Clubes em um jogo perigoso contra uma equipe que também é campeã. Por mais que o Pachuca, o time não tá tão bem assim. Irmão, é um time que tem jogadores de qualidade. Se foi campeão de alguma coisa, é porque tem jogadores de qualidade. E hoje a escalação que o Botafogo entrou em campo tinha muitos jogadores considerados reservas. Você tem um meio de campo e um ataque do Botafogo completamente modificado. Você tem o Matheus Martins, você tem ali o Eduardo armando pelo meio de campo. Você perde bastante qualidade, você perde a característica de jogo da equipe. Quando você tem o Almada, você tem um jogador que joga pela ponta, que é mais construtor. Quando você tem o Savarino, você tem um cara que flutua muito em todos os setores de frente ali do campo. Então ele é um cara que confunde muito a marcação adversária e é um jogador que tá vivendo um momento muito iluminado, marcando gols, dando assistências, sendo extremamente importante. Fora também o entrosamento desses jogadores com os demais, com o Igor Jesus e com o Luiz Henrique. Todo mundo ali do ataque do Botafogo se entende. Tanto que você vê, quando o Botafogo consegue colocar os seus titulares, o Botafogo meio que dá uma imprensada no Pachuca no segundo tempo, mas já estava perdendo o jogo, já estava no desespero, já não estava mais organizado. Você já tinha um Gregory na lateral, você só tinha o Marlon Freitas de meio campista para marcar. Você já teve que se lançar ao ataque. Até uma mudança de característica aconteceu nos volantes do Botafogo. O Botafogo, quando joga com o Marlon Freitas e com o Gregory fica mais, o Marlon Freitas avança mais, tem mais essa liberdade para avançar, para virar bola, para fatiar, trabalhar o jogo de um lado para o outro, encontrar bastante os laterais. E aí o Botafogo consegue se colocar, se estabelecer no campo de ataque, uma compactação muito boa e consegue pressionar o adversário. Mas isso só acontece porque você tem jogadores de muita qualidade e de muito entrosamento que sabem o que o técnico quer. Você tem o Alex Telles ultrapassando o tempo todo, você tem o Matheus Ponte do outro lado, confundindo por dentro, indo por fora também. Hoje não teve isso. Hoje o Alan, em alguns momentos, sustentava mais, o Gregory ia mais. Em outros momentos o Gregory sustentava um pouco mais, o Alan ia mais. Então isso já é também uma mudança de característica. Fora também que nenhum deles tem essa característica de ser distribuidor de jogo como é o Marlon Freitas. Mas beleza, o Botafogo com muitas mudanças no seu time, já era esperado que seria um jogo mais complicado do que o normal. E um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, nenhum dos dois times conseguindo criar tantas chances de gol. O Pachuca teve algumas finalizações de média e longa distância, mas um jogo muito brigado, muito truncado, os dois times brigando muito por espaço, lado a lado. O Botafogo teve uma grande oportunidade com o Matheus Ponte, que acabou furando, acabou não aproveitando, e basicamente esse foi o primeiro tempo. O Pachuca começou até um pouco melhor, o Botafogo equilibrou, ficou um pouco melhor na reta final, mas era um jogo até feio de você assistir. Não eram dois times que conseguiam trabalhar a posse de bola, não eram times que conseguiam gerar perigo o tempo todo para o adversário. Só que um jogador do Pachuca já tinha chamado a atenção, o Idriss. Jogador extremamente rápido, agudo e muito bom de drible. Então já era para o Botafogo ter prestado mais atenção nesse atleta. Ele não pode aparecer livre dentro da área da forma que foi. O Botafogo com um buraco exposto na marcação. Eu vou até mostrar para vocês o Idriss completamente livre, somente contra os dois zagueiros do Botafogo. Então ele poderia ter dominado a bola, ter chapado em alguns dos dois cantos do John, mas pela característica dele de ser um jogador de drible, ele consegue dar o corte no Adrielson, e aí depois no desespero também o Alexander Barbosa se joga ali na frente da bola, e ele dá o outro corte no Alexander Barbosa e faz o gol. Mas o erro tá na liberdade na entrada da área. O Botafogo saiu para tentar marcar e recuperar a bola na lateral, e quando essa bola sai da lateral com facilidade, até com falta de pressão no homem da bola, encontra o jogador completamente livre com esse buraco, e aí vai da qualidade técnica individual do atleta e também dos jogadores do Botafogo que não conseguiram ser precisos na marcação. Então quando o Pachuca faz um gol no início do segundo tempo, já muda o cenário do jogo. O Botafogo naturalmente vai ficar mais nervoso, vai ter que se lançar mais ao campo de ataque, e o Pachuca vai poder aproveitar mais essas jogadas de contra-ataque. O contra-ataque deles era o tempo todo bem montado, se vocês repararem, para eles ficarem ou em superioridade numérica contra a defesa do Botafogo, já que o time se lançava para o campo de ataque, ou eles tinham igualdade numérica para tentar as jogadas. E como o time do Pachuca é um time que também tem qualidade, em um erro de saída de bola do Botafogo depois, já tinha até entrado o Thiago Almada, o Botafogo tentou sair jogando, errou. Não pode acontecer esse tipo de erro em um jogo desse tamanho. O Adrielson é facilmente batido pelo De do Pachuca, e aí tem a falha do John. Então hoje foi um dia para se esquecer no Botafogo.
Ninguém conseguiu fazer uma grande partida, ninguém conseguiu fazer uma atuação memorável. E também alguns jogadores do Botafogo, por exemplo, o John, essa bola aí, o John raramente vai falhar. Ele não falhou durante a temporada, mas falhou nesse jogo decisivo. E não pode. E depois, o Arthur Jorge faz a movimentação, que ele tira o Matheus Ponte, coloca o Gregory mais aberto pela lateral e vai pro tudo ou nada. Tinha que ir pro tudo ou nada. O Botafogo não tinha opção naquele momento do jogo. Tinha que ir pro tudo ou nada. E fez o que tinha que ser feito. Colocou o Júnior Santos, colocou o Savarino, o Thiago Almada, tentou o Tiquinho Soares também, tentou dar mais peso para a área. O Botafogo até teve uma boa resposta. Os jogadores conseguiram teve a finalização do Savarino, teve algumas jogadas que o Botafogo poderia ter aproveitado melhor. A finalização do Júnior Santos, até o lance do Tiquinho Soares, que o Almada consegue ajeitar no segundo pau e ele não consegue ganhar o duelo também. E no final das contas, com o Botafogo já mais exposto, leva o terceiro gol em mais uma jogada de contra-ataque, o gol do Rondon. Então hoje as coisas não deram certo pro Botafogo, foi eliminado, mas uma coisa é certa, o torcedor do Botafogo tem que ficar orgulhoso do time. Esse Intercontinental, esse Mundial de Clubes, beleza que o Botafogo poderia sim ter vencido o jogo, tinha que ter chegado na final contra o Real Madrid, mas a gente pode dizer que é um bônus para a temporada. Essa é a melhor temporada da história do Botafogo. Conquistou o Brasileirão e a Libertadores da América. Os jogadores fizeram um grande ano. Não é dando desculpa de cansaço, mas o cansaço pesou para os jogadores não serem escalados como titulares no jogo de hoje. Um dos jogos mais importantes da história do Botafogo, podendo conquistar um título mundial. Então o torcedor tem que ficar orgulhoso do time. Não... Sei lá, é óbvio, você vai ficar triste. Quem é que não ficaria triste perdendo o jogo, perdendo um campeonato tão importante como esse, mas ficar orgulhoso sim do time que chegou tão longe e que conquistou. O Botafogo foi campeão. Você tem que levantar a cabeça, cara. O Botafogo é campeão brasileiro e da Libertadores da América. Jamais abaixar a cabeça. Ficar orgulhoso da temporada que fez o time. É trabalhar para, talvez no Super Mundial, tentar chegar mais longe. É mais difícil, Super Mundial é mais difícil, mas tá. Nada é impossível no mundo do futebol. E aqui, o lance do gol do Pachuca. Eu quero que vocês reparem a marcação do Botafogo desencaixada. O Gregory foi para tentar abafar o cruzamento. O Luiz Henrique não tem essa característica de acompanhar. O Botafogo já tinha sido batido. O Matheus Ponte já estava marcando aqui atrasado. O Alan poderia estar por dentro. Poderia ter o jogador fechando por dentro. O passe foi bem feito. E aí encontrou numa situação de mano a mano os zagueiros do Botafogo. E aí é a característica da qualidade individual do atleta para marcar o gol do Pachuca. Olha aqui, cara. Olha esse clarão na defesa do Botafogo. Não pode acontecer, cara. Olha essa liberdade absurda. Defesa do Botafogo marcando aqui em L. Dois jogadores do Pachuca completamente livres. Então ele tinha a opção de caminhar mais com a bola e fazer jogada. Ele tinha a opção de tentar uma chapada. Até mesmo um passe aqui pro companheiro. Chegar batendo. Então o Botafogo deu uma liberdade muito grande. Que não pode dar pro jogador do Pachuca marcar o primeiro gol. E aí no segundo gol do Pachuca, aqui só vai aparecer o lance já concluído, mas foi uma marcação mais em cima do Pachuca, consegue recuperar a posse de bola. E quando você recupera a posse de bola, você pega a defesa adversária completamente desarrumada. Se você pegar aqui para analisar dentro da área, o Pachuca estava com 4 jogadores dentro da área do Botafogo contra 4 do Botafogo também. Os laterais do Botafogo já tinham avançado, já que estava perdendo o jogo, e era uma saída de bola. Então, qualquer pequeno erro, e aí também teve aqui o erro de decisão do Adrielson, que foi muito facilmente driblado, não pode ser. Mas a falha crucial também do John. Bola no canto do goleiro é que você não pode tomar esse gol. Não pode, cara. Você não pode tomar esse gol aí. Foi de uma mordida, foi lá. E o cara chutou até de perna ruim esse de ossa, porque ele é canhoto. Um chute que veio até fraco, que o Botafogo poderia ter neutralizado. Um erro descorado do Thiago Almada. Uma marcação mais em cima, mais pressão. E aí sai o segundo gol do Pachuca. Terceiro gol, mais uma vez, a defesa do Botafogo já completamente exposta. 3 contra 3, como eu falei dos contra-ataques que eles conseguiram igualar em quantidade numérica. O Botafogo já estava aqui com o Marlon Freitas e o Gregory só e o Cuiabano. Os dois zagueiros estavam lançados no campo de ataque, no desespero. E aí o Rondon só teve o trabalho de tirar do John e fazer o terceiro gol. Esses contra-ataques deles estavam escancarados que uma hora ia dar ruim pro Botafogo.
mas o Botafogo tinha que se lançar ao campo de ataque. O Botafogo teve a finalização do Savarino, não sei se eu vou conseguir passar para vocês por conta de direitos autorais e tudo mais. Vou colocar aí a finalização do Savarino para vocês, que foi talvez o lance de mais perigo do Botafogo. Ainda tiveram mais algumas tentativas de jogada, mas nada tão contundente assim. Botafogo eliminado do Mundial de Clubes. Levantar a cabeça, voltar para casa, comemorar os títulos que conquistou na temporada. Foi um jogo ruim do Botafogo, até como falou o Arthur Jorge depois na coletiva pós-jogo. Mas lembre-se disso, o torcedor do Botafogo tem que ficar feliz porque teve a melhor temporada da sua história. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, tem um ótimo time, tem um ótimo treinador. Foi eliminado, tudo bem, ok, tem que ficar triste, você não pode ficar feliz com a derrota, com a eliminação por 3-0 para o adversário ali como foi o Pachuca. Mas tem que ficar orgulhoso e levantar a cabeça com certeza. Não é momento de desespero, não é momento de desespero, é momento de comemorar pro torcedor do Botafogo. Não deixe uma derrota aí estragar o final do seu ano. Beleza? Não caia na pilha do rival. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui. Comenta embaixo a opinião de vocês. O que vocês fariam de diferente pro Botafogo conseguir se classificar, levando em consideração o cansaço dos jogadores e a fisiologia, que o Botafogo não teve como colocar o time titular.